Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje à noite. Jogos da NBA do dia 5 de março de 2024, jogos também que acontecem na virada da madrugada do dia 5 para o dia 6. Dia excelente ontem, apenas um head aqui no YouTube, um head lá no nosso grupo VIP. Ó, foi por pouco, ficamos ali em 23 pontos do Caio Kuzma, esperávamos mais de 24,5. E aqui ficou faltando um rebotezinho ali para o Anthony Davis conseguir deixar o nosso dia 100% perfeito. De resto, só green, chuva de greens e também a gente já lançou no nosso grupo VIP o nosso radar da semana dos melhores jogos overs pra galera ficar de olho. Então dê uma conferida, vai ter vídeo exclusivo para quem é membro do canal clicando aqui embaixo, ou então para quem é VIP do nosso canal chamando no WhatsApp. Aproveitando essa ótima oportunidade que a gente traz para vocês por um preço ainda mais barato. 25% de desconto e com apenas R$60 você fica com a gente até a NBA Finals e mais do que isso, consegue também todo o nosso conteúdo de pré-temporada para a temporada 24-25, que ainda vai começar, então é muito benefício, além de tudo que a gente já lançou, guias, e-books e tudo, que torna o nosso grupo VIP o mais completo e único dentro do mercado de apostas em NBA. Vamos trabalhar para que hoje seja um dia muito interessante também, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. De 200 likes e link aqui da StelaBet na descrição para bônus, promoções exclusivas, criando cadastro através desse link, beleza? Hornets e Magic é o primeiro palpite que a gente vai trazer aqui para vocês e a gente vai fazer uma duplinha com o jogo que acontece bem depois aqui, né? No caso, Knicks e Hawks, beleza? A gente vai trabalhar aqui primeiramente com o under na pontuação do Charlotte Hornets, tá? A gente espera aqui que a equipe do Charlotte, dentro dessa partida, não consiga ultrapassar os 108,5 pontos. Vamos confiar na defesa do Orlando Magic, que é o time favorito para essa partida, uma das 10 melhores defesas da NBA, encarando um dos 10 piores ataques, extremamente desfalcado de jogadores importantes. E a gente vai trabalhar aqui também com um over na pontuação do New York Knicks que joga em casa hoje, enfrenta o Atlanta Hawks, que é uma das piores defesas da NBA. Vamos aqui, né, de acima de 102,5 pontos do New York Knicks, fechando essa odd de 50 odds superiores lá no VIP. Bom, por que a gente acredita nisso? Nos últimos 6 jogos do Charlotte Hornets ficou abaixo de 100 pontos em 4 desses 6 e também só conseguiu ultrapassar os 108,5 pontos em 1 desses 6 jogos que a gente recortou. O Orlando Magic nos últimos 10 jogos permitiu uma média de pontuação muito baixa para os seus adversários, apenas 105,2 pontos, porém, hoje eles vão enfrentar o pior ataque que tem dentro desse calendário. Se a gente for olhar aqui, eles conseguiram manter os seus adversários em abaixo de 108,5 pontos em metade dessas partidas. 3 dos 5 times que conseguiram superar foi por apenas um pontinho, mas a gente ainda está falando de um Cleveland, Detroit e Atlanta que são melhores, mais eficientes no ataque e também times que minimamente jogam às vezes ali num ritmo mais alto do que o Charlotte Hornets. O Charlotte é terrível em diversas categorias, a gente está falando aqui de um Orlando que é a 4ª melhor defesa da NBA por 100 posses de bola e de um Hornets que é o 3º pior ataque da NBA. Eles não têm eficiência e também não têm velocidade. O Charlotte é quase um dos 10 times mais lentos que a gente tem na liga e com isso a gente não tem tantas posses de bola disponível para que eles pontuem bem, porque eles gastam muito o relógio, bem como o Orlando Magic, que é o 5º time mais lento da NBA. A forma mais fácil de você pontuar controlando é conseguindo cavar faltas, porque o Magic é um time que leva muito seus rivais para a linha de lance livre, né? Só que o Charlotte Hornets é o time que menos faz lances livres por jogo na NBA, até porque eles também cobram muito pouco, então não é um time que tem tanta facilidade assim em cavar faltas. Então a gente tem aqui uma facilidade maior para que mesmo fora de casa o Magic consiga se defender bem. Esse deve ser um jogo bem defensivo, bem under. O Charlotte Hornets não é espetacular também nas bolas de 3, se a gente for olhar aqui o número de bolas triplas feitas por jogo, eles são dos 10 piores da liga. E outra coisa que a gente também precisa destacar aqui é em relação à eficiência nos rebotes ofensivos aqui do Charlotte Hornets. Se a gente for olhar, o Charlotte é um dos 6 piores times em eficiência nos rebotes ofensivos, então eles não vão ter muitos pontos de segunda chance para corrigir arremessos errados que eles venham a fazer. Beleza? Então esse under na nossa visão faz total sentido, principalmente porque o Hornets segue desfalcado de jogadores protagonistas como LaMelo Ball, Seth Curry, Mark Williams, perderam Rozier, Gordon Hayward e também perderam para essa temporada ali Jay Washington para o Dallas Mavericks, ou seja, daquilo que eles planejavam no começo do ano, todos os seus 5 titulares não estão mais em quadra ou não estão disponíveis. Alguns dos principais reservas também não estão mais disponíveis porque foram trocados e algumas das adições que eles trouxeram nesse período de trocas mais recentes, como o Seth Curry, também não vai jogar, então assim, eles realmente devem ter dificuldades aqui.
Mas por que a gente acha que os Knicks vão pontuar bem contra os Hawks? O mando de quadra faz diferença, claro, o Trae Young, se ele tivesse em quadra, seria melhor para que o Knicks tivesse um alvo fácil para explorar, e os Knicks estão sem Robinson, Anunoby e Randle, 3 titulares. Porém, o time deles vem jogando muito bem com Jalen Brunson, com DiVincenzo, Bogdanovic, Hartenstein e também ali com Josh Hart. Eu acho que eles têm uma base ali no time titular bom o suficiente para ferir esse Atlanta Hawks. Porém, a gente precisa desse cara em quadra. Ele quer dúvida, Jalen Brunson precisa jogar para nossa equipe fazer sentido. E bom, a gente tá falando de um Atlanta Hawks que nos últimos 10 jogos fora de casa sofreu 123,7 pontos dos seus rivais. Sofreram mais do que esse número que a gente busca para hoje em todas essas 10 partidas, como visitante. E a gente também tá falando de um Hawks que é um dos times mais vazados no garrafão de toda a NBA. E é um setor no qual o New York Knicks consegue produzir e produzir muito bem. Quando a gente fala de Atlanta, a gente tá falando do segundo pior setor defensivo por 100 posses de bola da liga. E a gente tá falando de um time que joga no quarto maior ritmo. Então não só eles se defendem mal, como eles cedem muitas posses de bola para os seus rivais, porque eles gastam um pouco o relógio. Quando a gente fala em eficiência ofensiva, o New York Knicks segue no top 10, mesmo diante de tantos desfalques assim que eles tiveram recentemente. E se a gente for olhar os números recentes dos Knicks, de fato, eles não conseguiram pontuar tão bem. Só que primeiro, a gente está falando de uma linha muito baixa, de uma linha na qual eles conseguiram superar com tranquilidade nos últimos 4 confrontos diretos contra o Atlanta Hawks. E bom, defensivamente, se a gente comparar o Atlanta com o que é o Golden State Warriors, o Pelicans, o Cleveland e também aqui o Boston Celtics, que são 4 dos 5 times nos quais os Knicks tiveram dificuldades ali de chegar sequer à casa dos 100 pontos, a gente não tá colocando aqui o Hawks no mesmo patamar ou no devido patamar, porque eles são uma defesa muito pior. É outro contexto, é um time mais rápido do que praticamente todos esses daqui, né? E é um time pior defensivamente do que praticamente todos também, até pior do que o próprio Detroit Pistons, onde os Knicks conseguiu completar para 113 pontos. Só que além do Atlanta sofrer também muito no garrafão, eles são também a terceira pior eficiência, né? Aproveitamento em defesa de bolas triplas da liga. E nos últimos 3 jogos, eles foram o terceiro time mais vazado, percentualmente falando, em bolas de 3. É um time ali que permite mais de 40% das bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio, ou permitiu nos últimos 3 jogos, fossem convertidas. Isso também é muito bom para essa nossa equipe de hoje. Beleza? Agora vamos falar aqui de Nets e 76ers, e a gente também tem uma duplinha para vocês fazerem, né, com Heat e com Pistons. Bom, aqui a gente vai indicar para vocês a pontuação mínima de um jogador. A gente espera que o Tyrese Maxey ultrapasse os 21,5 pontos. Maxey, jogador desse Philadelphia 76ers, que joga fora de casa, mas enfrenta um Brooklyn Nets que eles jogaram ontem, estão cansados e perderam, né, pro péssimo Memphis Grizzlies. O Memphis que conseguiu pontuar bem. O Memphis que é o pior ataque da NBA. Inclusive, ó, oportunidade legal aqui, acima de 20,5 pontos do Tyrese Maxey. A gente já aceita aqui a alteração e a gente vai duplar aqui com a pontuação do Miami Heat acima de 105,5 pontos do Miami, e a nossa análise vai em cima das seguintes argumentações. Bom, primeiramente, a gente está falando aqui de um Tyrese Maxey que marcou 26,4 pontos de média nos últimos 10 jogos. Sem o Embiid na escalação, ele é o grande protagonista, né, desse time aqui do Philadelphia 76ers. Se a gente for colocar aqui a linha de 20,5 pontos, no Betting Pros ele conseguiu superar em 9 dos últimos 9 jogos, nos últimos 9 consecutivos consequentemente também, e ele conseguiu superar em 12 dos últimos 15 jogos que ele fez, o que é muito interessante. Quando a gente vai aqui para alguns jogadores semelhantes à sua posição, no Betting Pros, o Betting Pros ainda interpreta ele como ala armador, jogando na posição 2, mas hoje ele é o 1, ele é o armador titular desse Philadelphia 76ers. É uma posição muito favorável para você trabalhar e operar, a favor aqui, na verdade, contra, né, o Brooklyn Nets, que é o 5º time que mais sofre pontos para armadores em toda a NBA, e é também o time que mais sofre bolas triplas para jogadores dessa posição. Vale a pena a gente destacar. Então, o Tyrese Maxey tem um contexto bem legal aqui para ser bem produtivo, principalmente porque os seus rivais estão cansados e não são uma defesa de elite. Agora vamos falar a respeito do Heat, que também tem um fator casa favorável para essa argumentação, mas também eles enfrentam uma defesa bem ruim. A gente está falando de um Pistons que nos últimos 10 jogos continuou sofrendo uma média relevante de pontos contra o seu patrimônio. Eles são uma das 10 piores defesas que a gente tem na NBA, sendo nesse momento a 4ª pior defesa da competição, e são também um time rápido, então
dos 10 times mais rápidos da liga, caso eles assumam o controle do jogo, eles vão continuar ditando esse ritmo um pouco mais veloz, que dá posse de bola, né, para os dois lados. Eles sofreram 114,7 pontos nos últimos 10 jogos, pelo menos 110 em 90% deles. Então a gente tem um cenário aqui também interessante para que o Miami Heat consiga produzir bem, eles que só tem de grande relevância, assim, de fora hoje o Tyler Hero, Kevin Love, mas eles contam com o Jimmy Butler, Jaime Jaquez, Terry Rozier, Adebayo também. Então acho que em casa eles têm condições aqui de fazer aquilo que é quase que uma obrigação deles, vencer um time mais frágil e com a defesa ruim e com ataque que, bom, eles minimamente podem igualar. Só que o Detroit também é um time que sofre muitos pontos no garrafão. É um time que também sofre muitos pontos com jogadas básicas, desde um mano a mano até um pick and roll. Então, eles podem sofrer bastante nas mãos aqui desse Miami Heat, que é um time que costuma bater bastante para dentro. Se a gente for olhar aqui em relação a lances livres concedidos por jogo para os seus adversários, o Detroit Pistons também é um time que acaba sendo muito faltoso. Então, a gente pode ter alguns pontos aqui facilmente convertidos. O Detroit é o time que mais leva os rivais à linha de lance livre na NBA, jogando fora de casa a média é ainda maior, então o Miami pode ter alguns pontos mais fáceis aqui dentro da sua conta. Quando a gente dá uma olhada aqui no pontos cedidos no garrafão, o Detroit também é o quarto time que mais sofre pontos nesse setor, região onde é mais fácil de se converter pontos e onde o Miami Heat tem até mais facilidade de ser produtivo também, isso vale a pena destacar. Agora, pessoal, vamos falar aqui a respeito de Boston e Cleveland, mais uma dúvida que a gente vai trazer para vocês, só que dessa vez com um jogo que acontece na virada da madrugada, Phoenix Suns e Denver Nuggets. O Cleveland joga sem o Donovan Mitchell, sem o Strus, que são dois dos principais pontuadores cestinhas dessa equipe, arremessadores de 3, e possivelmente sem o Okoro e o LeVert, que são os dois melhores reservas dessa franquia. Porzingis e Jaylen Brown é dúvida do outro lado, mas eu acho que as perdas são maiores do lado dos Cavs, que já tem um elenco mais curto e um time titular que também é inferior ao do Boston Celtics. A única vantagem deles aqui é o mando de quadra, mas eu vou de vitória simples do Boston, tá? Lógico que dá para tentar trabalhar isso aqui no ao vivo, com uma odd melhor ali de 1,50, tentar pegar uma vitória simples dele já pagando o suficiente, mas pro pré-jogo eu acho que isso daqui faz mais sentido e a gente vai colocar um handicap positivo a favor do Suns, mais 17,5 pontos, ou seja, eles só não podem perder por 18 de diferença ou mais, e eles podem vencer o jogo ou perder por 17 ou menos, que não tem problema. Por que a gente acredita nisso? Bom, Boston nos últimos 11 jogos venceram 11 jogos, nos últimos 20 eles venceram 17, eles vêm aí, né, quebrando recordes de jogos com mais de 50 pontos de diferença para os seus rivais, venceram o Golden State Warriors de forma ali vexaminosa para o Golden State e venceram adversários de um ótimo nível recentemente, como os Knicks, o Philadelphia, o Dallas e o próprio Golden State. O Cavs talvez seja o time de um nível mais próximo que a gente tem dessas equipes, ou até melhor do que alguns deles. Só que considerando os desfalques, eu não tenho nem dúvidas que os Cavs é pior do que pelo menos os Knicks, o Dallas e o Warriors, considerando o Donovan Mitchell e o Strus de fora. Beleza? Boston Celtics é superior em diversas categorias, só que a gente não pode fazer comparativos aqui do Boston contra o Cleveland, porque o Cleveland está muito desfalcado, então todos os números que a gente trouxer vai estar bem viciado aqui para falar a verdade. Mas eu gosto do fato deles estarem mais saudáveis, com Jason Tatum, Drew Holiday e Derek White à disposição, ótimos arremessadores de 3, uma defesa que pode ser competitiva aqui contra os Cavs, mas um ataque que deve ser mais dominante ainda, sendo o melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, e os Cavs, no caso, é um ataque de meio de tabela. Então eu acho que a diferença, o saldo, esse net rating, né, que é quanto que um time produz a cada 100 posses, ofensivas menos defensivas, o Boston tem o melhor net rating da liga. São 11,6 pontos a cada 100 posses de bola, e os Cavs ficam no 5,0, ou seja, o Boston tá bem na frente ali deles, e repito, os desfalques ainda tem mais a dizer para os Cavs do que para o Boston. Agora falando do outro jogo, a gente está falando aqui de uma equipe do Denver Nuggets que sim é superior aos seus adversários Phoenix Suns, que jogam hoje sem o Devin Booker, e o Phoenix Suns tem como dúvida o Yusuf Nurkic, tá? Ele precisa estar em quadra pra gente validar essa tip, se ele não jogar, aí a gente fica de fora. Bom, o Denver Nuggets venceu 7 dos últimos 10 jogos, mas eles não cobriram esse handicap aqui de mais 17,5 pontos contra os Lakers, contra o Miami, não conseguiram também cobrir ali contra o Golden State Warriors, não cobriram também contra o Portland Trail Blazers e não cobriram também contra os Lakers nessa partida aqui do dia 8 de fevereiro de 2024. Ou seja, na maioria eles não conseguiram cobrir, tá? Porque de fato é uma linha muito alta e, bom, eles vão enfrentar um time que tem o Kevin Durant e o Bradley Beal ali à disposição, um time que os coadjuvantes vêm jogando bem, o Eric Gordon, o Grayson Allen, mas eles não estão conseguindo boas vitórias. O Phoenix Suns é um time que precisa ser mais consistente. Sem o Devin Booker eles vão ter mais dificuldades disso, mas é um time competitivo. Venceu metade dos últimos 10 jogos,
eles não perderam ali por mais de 18 pontos de diferença nenhuma das partidas, né, que eles fizeram, né, porque é uma diferença muito grande para ser aplicada, e acho que o mercado se equivocou, vale o risco aqui. O Phoenix Suns é um time ali de topo da Conferência Oeste, pode ser uma das principais pedras no sapato de um possível título ali do Denver Nuggets, mas eu acho que tudo é muito equilibrado nessa conferência. Claro, sem o Devin Booker as coisas mudam um pouco, mas ainda dá pra gente conseguir aqui perder por 17 ou menos, ou quem sabe até surpreender. Acho que o mercado exagerou aqui nessa linha, beleza? Caso o Kevin Durant não jogue, ou a gente tenha alguma novidade de ausência aqui por parte do Phoenix Suns, aí de fato não vai fazer sentido essa entrada, e como eu disse, o próprio Nurkic, por mais que pareça sendo ofensivo, digamos assim, é um jogador que ele foi contratado justamente para poder marcar o Jokic, tá? O Phoenix Suns trocou o DeAndre Ayton, que foi uma escolha alta de draft por ele, porque a comissão técnica do Suns acreditava que o Nurkic fosse a peça ideal para tentar segurar aqui o Jokic. E eu até acho que isso faz sentido. Então, se ele não jogar com o Eubanks titular ali, aí o Denver vai amassar. Aí a dupla mais interessante passa a ser Boston mais Denver. Mas se o Nurkic estiver em quadra, esse handicap positivo do Suns me parece fazer mais sentido. Vamos finalizar aqui o nosso vídeo com o nosso palpite entre Indiana Pacers e Dallas Mavericks, mas antes, pessoal, já deixou o seu like, não se esquece de clicar no botão de joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo, o nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado. Tenho certeza que vocês vão adquirir tanto conhecimento e conteúdo que vocês só encontram lá, vocês vão entrar, já vai ter valido a pena e ainda tem mais coisa por vir aí. Vamos ficar de olho nesses playoffs, nessa reta final de temporada para colocar dinheiro no bolso, garantam sua vaga para essa temporada de 2024 que já tá se encaminhando para o final, beleza? Bom, vamos falar aqui de Mavs e Pacers. Aqui a gente tem um palpite em relação à pontuação para vocês, talvez seja um jogo com maior potencial de ser um jogo bem pontuado. A gente tá falando de uma linha aqui que eu não gosto de operar, porque eu me limito ali a 235,5 pontos, mas ainda tem potencial acima de 239,5, tá? Para quem não se importa em trabalhar com uma linha desse tamanho, eu acho que o over faz mais sentido. E se você quer fazer apostas ali simples, de pontuação, jogador, vitoriosos, handicap, também investir em outros campeonatos, lembrando que hoje tem Champions League, cliquem aqui no botão da Estrela Bet para conseguir 100% de bônus, né? O link tá na descrição, fazendo cadastro por ali, você consegue, além desse bônus, outras promoções exclusivas que vão pintar na página inicial de vocês ali, para vocês se divertirem e quem sabe até fazerem dinheiro com outros esportes além do basquete. Então aproveitem para criar o seu cadastro, porque hoje tem a maior liga de futebol do mundo, beleza? Mas falando desse jogo aqui, Mavs e Pacers, a gente tem o Dallas jogando em casa, claro, a gente precisa do Doncic em quadra para esse over fazer sentido, mas a gente tá falando de dois ataques de topo, duas defesas ruins e dois times que vêm jogando no ritmo alto. Indiana é o segundo melhor ataque, Dallas o sétimo. Defensivamente a gente está falando de Indiana, que é uma das 10 piores defesas do Dallas também. Em relação à velocidade, 2 dos 10 times mais rápidos que a gente tem na NBA. E um encaixe bem legal aqui para que o Dallas Mavericks produza bem. A gente teve mais de 243 pontos no último encontro único dessas equipes que aconteceu nessa temporada. E a gente está falando aqui de o Indiana Pacers, que tem um encaixe bem desfavorável em relação ao Dallas, que pode contribuir nessa posição. Tô falando que o Dallas vai vencer? Não, não é isso. Mas o Mavericks é o segundo time que mais pontua em pontos de mano a mano em toda a liga, e defensivamente o Indiana é o segundo time mais vazado dessa forma em toda a NBA. A gente também tá falando de Indiana que leva muito seus rivais para a linha de lance livre, e para essa jogada aqui de pick and roll, ball handler, a gente tá falando aqui de um Dallas Mavericks que também se sai muito bem em relação a pontos por jogo e em relação à eficiência, né? Em ambas categorias eles estão no topo na hora de produzir ofensivamente e de forma coletiva. Defensivamente, a gente tá falando de um Indiana Pacers que é o time mais vazado dessa forma em toda a NBA, então a gente deve ter uma noite interessante aqui do Luka Doncic. É um dos garrafões mais vazados que a gente tem na liga, esse do Indiana Pacers, só que é um time que propõe tanto o mano a mano e o pick and roll para os seus adversários, que por mais que seja um time muito vazado, eles não cedem tantas assistências assim, então evitem trabalhar ali no over das assistências do Luka Doncic, porque não tem por que ele rodar a bola. Ele pode simplesmente usar suas jogadas individuais ali para produzir bem contra o Indiana Pacers, que também é um time que ajuda bastante na pontuação, mesmo fora de casa. Esse ritmo alto, o número alto de bolas de 3 deles também é muito relevante para que essa nossa tipo faça sentido. Estamos falando de dois times que estão entre os 10 que mais fazem bolas triplas por jogo na NBA, então esse over é o meu palpite favorito. Raptors e Pelicans, Rockets e Spurs, se a gente encontrar algo interessante a gente traz pra galera lá no grupo VIP. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Tem palpite todo dia aqui no Sexta de Trade. Muito obrigado pela sua audiência e falou!